uma das piores coisas que existem no mundo é a ingratidão. Fala, navegantes! Menino Fake aqui, mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a treta sim, entre Flow Podcast e o Podpah, cria do Flow, agora independente. Muita gente está tentando passar pano, falar que não é treta, nada. É treta sim, e das mais clássicas, né? Vamos falar disso. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, deixar o like logo no início do vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho, a nossa discussão, e eu convido você a participar também com a gente através dos comentários, deixando a sua opinião, o que você acha disso, para a gente elaborar uma discussão sempre racional, sempre analisando os dois lados da história e sempre trazendo uma opinião fora da caixa. Tá certo, pessoal? Vamos lá então. Flow versus Podpah. Vamos dar um resumo aqui do que aconteceu. O Flow Podcast, um podcast já consagrado, já consolidado, viveu em 2020 aí o ápice, né, até o momento. E ele resolveu lançar, o pessoal do Flow, o Monark, o Igor, o Gianluca, resolveram lançar alguns outros podcasts sobre a tutela do Flow para fomentar o segmento, vamos dizer assim, e também para expandir os negócios, tá? Para deixar bem claro. E um desses foi o Podpah, que é o podcast do Igão e do Mítico, que é um podcast já diferente do Flow, que ele traz convidados mais abrangentes. O Podpah foca mais numa bolha ali, mais selecionada ali, de pessoas próximas a eles, né? E a gente vai falar também disso mais pra frente, dessas duas escolhas dos podcasts. E o Flow produziu o Podpah dentro do próprio estúdio do Flow, com os equipamentos do Flow, com o know-how do Flow. E agora, depois de um tempo de já consolidado, o Podpah saiu, resolveu procurar a sua independência com o estúdio próprio, completamente desvinculado do Flow. Bom, pessoal, isso gerou todo uma treta, um desentendimento, muita gente dizendo que o pessoal do Podpah, o Igão e o Mítico, são ingratos ao Flow, outros dizendo que o Flow é explorador, porque queria explorar o Podpah mais do que deveria. E assim, eu assisti os vídeos, assisti as explicações que eles deram, o Igor 3K do Flow, a explicação que ele comentou sobre no Inteligência Limitada, no podcast Inteligência Limitada, do Vilela, que ele comentou no próprio Flow, que o Igão e o Mítico comentaram agora recentemente, demoraram um pouco para entrar nesse assunto, comentaram agora, já no estúdio novo do Podpah. Antes eles deram uma passada no assunto do estúdio do Flow, mas não entraram tanto, agora eles foram bem mais contundentes nesse assunto. Eu vi a versão dos dois lados e é o seguinte, a minha opinião é que os dois lados tiveram posições, tiveram atitudes que eu considero que foram erradas, que foram equivocadas e que foram mal planejadas, tá? Eu acho que teve erro por parte do Podpah. Eu acho que a sensação, assim, entre o pessoal é que a maior parte do erro é do Podpah, talvez até seja, mas o Flow também errou num ponto, assim, muito crucial que eu vou comentar aqui nesse vídeo também, tá? Para vocês entenderem também, para não cometerem esse erro na vida de vocês, que é bucha, tá? O que eu acho que foi o erro do Podpah, do Igão e do Mítico? Realmente, a sensação da ingratidão deles é muito grande. Porque eles usaram o estúdio do Flow, eles usaram o know-how do Flow, os equipamentos do Flow. Isso custa dinheiro. O know-how que o Flow tem, que é os contatos, assim, os trejeitos ali, eles já têm uma experiência ali, uma malandragem já do podcast que eles passaram pro Igão, pro Mítico, que não tinham ideia nenhuma de podcast, eles tinham a vontade de fazer, isso eles deixaram bem claro, e eles deixaram bem claro também que não tinham ideia de como tirar isso do papel, como que começava. Eles, segundo o que o Igão falou no Podpah mais recente, eles não tinham dinheiro
até para comprar equipamentos de boa qualidade, tal como os equipamentos do Flow. Eu acho muito estranho, porque, né, já são influencers consolidados já, né? E eles acreditam que a contrapartida que eles teriam que dar pro Flow é muito menor do que a que eu acho realmente que eles deveriam dar pela contribuição que foi do Flow. Porque assim, esse negócio de vamos fazer isso daqui na camaradagem, é assim, camaradagem você faz com amigos muito próximos e com familiares, tá? Coisa assim de graça. No ambiente onde está envolvido muito dinheiro, que Flow é o maior podcast do Brasil hoje, tá? Então tem muito dinheiro aí envolvido. Você, assim, a camaradagem existe? Existe. Tem a camaradagem já, mas também tem que ter a contrapartida financeira. Isso aí é óbvio que tem que ter. Eles foram inocentes de achar que o Flow não ia querer, não ia exigir isso. Eles não são tão próximos assim, o Mítico e o Igão não são tão próximos assim do Igor 3K e do Monark. Tá pra exigir uma coisa assim com pouquíssimas contrapartidas. Tá? Eles não são parentes, não são amigos de longa data. São conhecidos ali que o santo bateu ali, é verdade. Fizeram uma amizade, mas nada tão profundo. Então, óbvio que vai ter uma contrapartida. A camaradagem já existe. Tá? O Flow oferecer, divulgar e criar o seu podcast do zero, ajudar a criar com equipamento, com know-how, com tudo, do zero, cobrando uma porcentagem, ficando com uma porcentagem do seu negócio, já é uma camaradagem. Porque se eu, você aqui, talvez esteja me ouvindo, qualquer um de nós aqui quiser fazer um podcast com o pessoal do Flow, agenciado pelo Flow, e o Flow ficando com 50%, não é nem 25% que foi o que o Flow ofereceu, com 50% pro Flow e 50% pra gente, a gente não vai conseguir isso. A gente não é próximo do Flow. Então, a gente nem dando metade do negócio, o Flow não vai fazer isso pra gente. Pra eles fizeram. Entendeu? Então a camaradagem já tá aí. Com a contrapartida financeira, que era os 25% que o Flow queria do negócio, que é o Podpah, né? O Podpah, o podcast como um negócio, né? 25%. O Igão até comentou que 25% que ia sobrar muito pouco pra ele, que eles iam mandar no podcast, no Podpah. E eu não sei se ele não é muito bom em matemática, mas se uma parte tem 25% e a outra, que é ele e o Mítico, tem 75%, quem manda é quem tem 75%. O que tem 25% pode opinar uma coisa aqui, uma colar, mas quem manda, o dono que dá a palavra final é quem tem 75%. Aí no caso, como são dois, o Igão e o Mítico, então eles dividem 75% entre os dois. Cada um deles individualmente, só o Igão e só o Mítico, eles têm menos da metade do negócio, que não dá o poder absoluto para nenhum dos dois individualmente. Também que não daria se fosse os dois com 100%, que cada um teria 50%. Mas nesse caso, com o Flow tendo 25%, o Flow no máximo, ele seria ali um voto de desempate em alguma questão envolvendo o Podpah, em que o Igão e o Mítico tivessem desacordo. Então seria ali um terceiro elemento para desempatar, só isso. Se o Igão e o Mítico concordam com uma coisa que eles querem, uma decisão que eles tiveram pro Podpah, essa decisão é soberana, porque eles têm a maior parte. E eu acho assim que, talvez não o Mítico, mas muito do Igão. O Igão, assim, ele é um youtuber consolidado, um influencer consolidado, mas a gente tem que lembrar que ele não é o que diriam, assim, por exemplo, numa lista da Forbes, que é uma lista de pessoas mais ricas do mundo, um self-made man. Entre aspas até seria, mas aqui nesse contexto não. O que é o self-made man? É uma pessoa que constrói a própria riqueza por si só, que não ganhou de herança, divórcio, esse tipo de coisa, tá? Isso na listagem dos mais ricos da Forbes, tá? Tô pegando esse exemplo para colocar aqui. Porque não que ele não tenha construído a sua própria influência, mas ele se baseou muito por ser um amigo próximo do Júlio Cocielo. Então o Júlio Cocielo puxou o Igão para onde ele está hoje. Sem o Cocielo, poderia até ter conseguido, mas demoraria muito mais, teria muito mais esforço, talvez não conseguiria, talvez conseguiria. E agora, fazendo o podcast, foi a mesma coisa, ele veio pela rabeira do Flow. O Flow foi o que abriu o caminho ali no mato para os outros passarem, ele usou o estúdio know-how, ele estava dentro ali do Flow, fazendo seu podcast. Então, ele por 2 vezes teve essa
esse empurrão. Talvez por isso ele não saiba tanto quanto que é, para ele não seja muito claro o valor de você construir uma coisa. Como seria se você tivesse que fazer do zero? Porque do zero absoluto, ele nunca precisou fazer. Então ele não tem essa percepção tão clara. E nessa toada aí, tendo isso em vista, que eu acho que foi o erro do Flow Podcast. Agora já entrando na parte que eu acho que o Flow Podcast fez errado, poderia ter feito diferente, com certeza. E que lá atrás eu já percebi, mas como eu não sabia muito bem os bastidores, eu falei, às vezes estão fazendo certo, só não está sendo divulgado. Não estavam fazendo, tá? O Flow, pelo que eu entendi, ele foi deixando os outros podcasts, o Master, do Zé Graça e do Vinheteiro, esse do Podpah, do Igão e do Mítico, falou, vai fazendo aí, depois ele deixou para negociar o contrato mesmo, os termos ali, concordados mais pra frente. Só que esse mais pra frente, que ele deixou para negociar os termos do contrato do Flow com o Podpah e do Flow com o Master, o Podpah já tava com quase 1 milhão de inscritos no podcast deles, nesse momento. Entendeu? Tem um livro que, se vocês não leram, eu recomendo muito que vocês leiam, que chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. E nesse livro, dentre muitas outras coisas, ele fala que quando você está fazendo um negócio com outras pessoas, que ele chama de mastermind, quando você está fazendo um negócio com outras pessoas, os termos desse negócio eles têm que ficar muito claros desde o começo. Desde o começo tem que saber quantos por cento é para um, quantos por cento é para o outro, o que é meu, o que é seu, qual que é a sua função, qual que é a minha função. Isso desde o começo, antes das pessoas envolvidas começarem a investir dinheiro, começarem a investir o tempo, começarem a investir o seu capital intelectual, começar a investir o seu trabalho. Antes das pessoas investirem no negócio, os termos do negócio têm que estar muito bem esclarecidos, porque se não estiverem, quando chegar lá na frente, provavelmente vai dar confusão. É quase certeza que um não vai estar satisfeito com o rateio depois que a pessoa já investiu naquele negócio. Entendeu? Se talvez o Igor 3K tivesse falado pro Igão e pro Mítico antes, nem criou a conta do Podpah, nem criou. Ele fala, vocês vão fazer aqui, a minha contrapartida é 25% do negócio, da parte societária do Podpah, vai ser do Flow Podcast. Se ele tivesse falado isso antes, talvez o Igão e o Mítico nem achariam muito, achariam justo. Não, realmente, faz sentido. Mas não, depois que ele já está com quase 1 milhão, parece que a sensação que pode ter tido no pessoal do Podpah é que o Igor e o Monark cresceram os olhos porque o negócio estava dando muito certo. Vocês entenderam? Então foi um erro do Flow Podcast, que eu acho que o Flow Podcast talvez tenha crescido muito mais, ou muito mais rápido do que o Igor, o Monark e o Gianluca imaginassem que poderia crescer. É um fenômeno o Flow Podcast, então talvez eles não tenham conseguido lidar muito bem com essas situações de um crescimento exponencial desse, que o Flow Podcast realmente está se estabelecendo como um negócio, diferente do canal do Igor 3K, o canal do Monark antigo, que era um canal de um influencer. O Flow Podcast é mais do que isso. Ele traz outras pessoas, traz a influência de outras pessoas. E é um fenômeno que tem que ter olhos empresariais, porque o canal do Igor era só o Igor, o canal do Monark era só o Monark, agora eles são 3 pessoas, Igor, Monark e o Gianluca. Então eles têm que organizar isso como um negócio. Tem cada vez mais pessoas envolvidas. Então você tem que ter um outro olhar. Você não pode ir fazendo tudo na camaradagem. É o maior podcast do Brasil. Você não pode fazer isso, combinar de boca com as pessoas. Um negócio que envolve muito dinheiro. As coisas não funcionam assim. Não funcionam, nunca funcionaram. E talvez essa seja a lição que o Flow Podcast está aprendendo agora. Como que funciona um dos negócios que é uma briga ali de interesses, de ego, envolve muita coisa, tá? A parte financeira ali de perdas e ganhos, de custo, nem é a parte mais importante de um negócio. Com certeza a parte mais importante é você
fazer uma boa gestão de pessoas, você azeitar muito bem suas relações ali interpessoais entre as pessoas que estão envolvidas. Isso é muito importante. Agora, por outro lado também, o Podpah também pode ter crescido muito o olho, agora vendo que eles explodiram, que são assim, um sucesso também muito grande. Talvez hoje é o segundo podcast mais assistido, talvez, hoje no Brasil. Eu não tenho os dados aqui comigo, mas o Podpah também está virando um fenômeno. Só que é um fenômeno diferente do Flow, apesar deles terem essa origem aí muito próxima, é um fenômeno diferente. E eu acho que o Podpah está crescendo muito rápido pelo estilo, a abordagem que eles têm em relação aos convidados, em relação aos assuntos que eles tratam no podcast. Porque o Podpah, ele é um podcast muito mais fútil e muito mais superficial do que o Flow. Não que isso seja assim um defeito, é entretenimento. Entretenimento abraça todo esse tipo de coisa. Não é errado você ter um conteúdo profundo, um conteúdo mais superficial. Só que tem um negócio. O conteúdo superficial, mais fútil, ele tem uma capacidade de explodir muito mais rápida e uma capacidade de cair muito mais rápida também. O Flow, por escolher convidados mais abrangentes, assuntos mais abrangentes e profundos, ele tem uma possibilidade de uma estabilidade muito maior, de uma longevidade muito grande enquanto produto de entretenimento, enquanto podcast, que o Podpah não tem, porque a futilidade ela tem um limite. As pessoas cansam de futilidade. Se você é abrangente, se você é diverso, as pessoas não vão cansar ou vão cansar muito mais devagar do seu conteúdo, vão demorar muito mais para abandonar você, e isso torna o seu conteúdo muito mais sustentável. É só você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui 2 artistas de música do Brasil, um o Peninha e o outro o P.O. Box. O P.O. Box com certeza fez um sucesso, uma explosão muito mais rápida do que a do Peninha, com a música Papo de Jacaré. Quem lembra, quem é dos anos 90, também vai lembrar da música Papo de Jacaré, do P.O. Box, que explodiu, estourou, tocou em todas as rádios, depois caiu, foi pro esquecimento, ninguém sabe por onde que anda o pessoal do P.O. Box. O Peninha já é um cantor que não estourou, mas ele tem uma carreira muito mais consolidada, muito mais longeva, com grandes sucessos, nem tanto na voz dele, mas as músicas dele com outros intérpretes, fazendo muito mais sucesso ao longo do tempo, deu consolidado, porque o Peninha, ele tem um conteúdo muito mais profundo, é uma música muito mais elaborada do que a música do P.O. Box, que é uma música mais fútil, é pastelona. Você consegue entender? Então tudo que é mais profundo tem uma longevidade, uma tendência de longevidade maior, porque não enjoa fácil as pessoas. Quanto a essas, no caso da música, como eu falei agora, podcast, essas coisas passageiras que estoura e depois some, e depois ninguém sabe mais onde estão. O que foi aquele primeiro canal do Monark, por exemplo, estourou e sumiu. Estourou e sumiu. Com muitos canais também que faziam Minecraft antigamente, outros se reinventaram, mudaram de estilo para conseguir sobreviver. Porque quando uma coisa é muito fútil, muito superficial, ela não sobrevive. Ela pode fazer um sucesso estrondoso muito rápido, mas dificilmente ela vai sobreviver. Então, por isso, eu acredito que, concatenando toda essa história aí, que eu falei, que o Podpah poderia ter se segurado um pouco mais no Flow, porque o Flow tem muito mais garantia de longevidade que o Podpah, mas talvez o Igão e o Mítico não consigam olhar com esse olhar. Até porque eu acredito, pelo que eu vejo, que eles vivem numa bolha muito fechada e dificilmente eles conseguem sair disso. O que o Flow já conseguiu, e realmente o Flow abre as portas para muita ideia diferente, e isso eu acho muito legal. Eu acho que vai ter muito resultado. Enfim, vamos ver como é que vai ser agora o Podpah sozinho, independente, se vai durar muito tempo. Quando acabar os convidados dessa bolha, como é que eles vão fazer? Eles vão repetir os convidados? Já estão repetindo, né? E vamos ver como é que o Flow vai lidar agora com os outros podcasts que eles vão organizar. Tá certo? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de toda essa treta?
tá? Eu tenho muito interesse em saber o que o pessoal aqui do canal e da internet como um todo tá pensando sobre isso, tá? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de dar like no vídeo se você gostou, ou dislike se também você não concordou, não gostou do vídeo, e se inscreve para continuar acompanhando aqui e discutindo junto com a gente o outro lado das coisas, de uma forma mais racional e mais abrangente, os assuntos mais polêmicos que estão acontecendo no nosso mundo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, e até o próximo vídeo. Tchau!